Existe uma mentira que muitos homens escutaram a vida inteira. A ideia de que basta ser gentil, disponível e fazer tudo certo, que automaticamente uma mulher vai se apaixonar por você. Mas a realidade é que muitos homens considerados bons acabam sendo ignorados, trocados ou vistos apenas como opção confortável. E o pior é que a maioria nunca entende o verdadeiro motivo disso acontecer, porque mulheres não rejeitam bondade. O problema nunca foi ser um homem bom. O problema é que muitos homens confundem bondade com necessidade de aprovação, confundem carinho com submissão emocional e, sem perceber, começam roncando a agir de uma forma que destrói completamente a atração. O homem bonzinho normalmente vive tentando evitar qualquer desconforto. Ele concorda com tudo, aceita qualquer comportamento e faz de tudo para parecer perfeito aos olhos dela. Só que a atração não nasce da sensação de perfeição artificial, ela nasce da sensação de presença, autenticidade e força emocional. E talvez seja exatamente isso que muitos homens nunca perceberam. Mulheres não se conectam profundamente com homens que parecem emocionalmente dependentes da aprovação delas. Elas se conectam com homens que possuem identidade própria, postura própria e estabilidade emocional própria. O problema do homem bonzinho é que muitas vezes ele abandona completamente quem é para tentar ser escolhido. Ele muda opiniões, muda comportamento, aceita desrespeito e coloca a mulher no centro absoluto da própria vida. E naquele momento, a relação deixa de parecer conexão e começa a parecer necessidade emocional. E mulheres percebem isso muito rápido. Elas sentem quando um homem está sendo gentil de forma genuína e sentem quando ele está sendo gentil apenas esperando validação emocional em troca. Porque existe uma diferença enorme entre bondade verdadeira e comportamento baseado em medo de perder alguém. O homem emocionalmente carente geralmente tenta comprar conexão através de excesso de atenção, disponibilidade constante e esforço exagerado. Só que isso cria previsibilidade. E previsibilidade excessiva destrói tensão emocional, curiosidade e boa parte da atração feminina. Agora, observa uma diferença importante. Homens emocionalmente fortes também podem ser gentis, carinhosos e presentes, mas eles não fazem isso por medo de serem abandonados. Eles fazem porque escolheram agir assim, não porque precisam desesperadamente de aceitação feminina para se sentirem suficientes. E é exatamente isso que muda toda a percepção feminina, porque agora ela não está diante de alguém implorando emocionalmente para ser escolhido. Ela está diante de alguém que possui valor próprio, mesmo sem validação constante. E isso transmite segurança emocional. Talvez a maior diferença entre um homem desejado e um homem ignorado esteja justamente na energia que eles transmitem. Um parece emocionalmente centrado, o outro parece viver em função da reação feminina. E mulheres sentem essa diferença muito mais rápido do que os homens imaginam. Existe também um comportamento muito comum nos homens bonzinhos. Eles evitam qualquer confronto emocional por medo de desagradar. Nunca impõem limites, nunca demonstram posição e aceitam coisas que incomodam profundamente só para manter a dar. Atenção de uma mulher, só que mulheres dificilmente respeitam homens que não conseguem respeitar a si mesmos, porque respeito próprio transmite força emocional. E homens que aceitam tudo silenciosamente passam a sensação de que possuem medo constante de perder conexão feminina. E talvez seja exatamente por isso que tantos homens ficam confusos quando veem mulheres escolhendo outros caras aparentemente menos perfeitos. Porque muitas vezes o outro homem transmite algo que o bonzinho não transmite: autenticidade emocional. O homem autêntico não parece atuar o tempo inteiro para ser aceito. Ele não vive analisando cada palavra com medo de errar. E exatamente por isso transmite muito mais naturalidade, presença e confiança, algo extremamente atraente para mulheres. Agora, presta atenção nisso. Ser respeitoso nunca será um problema.
O problema começa quando um homem acredita que precisa abandonar completamente a própria identidade para manter uma mulher interessada, porque nesse momento ele deixa de criar atração e começa apenas a buscar aprovação. Se você chegou até aqui, comenta a palavra presença, porque poucos homens percebem que o problema nunca foi ser bom. O problema é quando a bondade nasce da insegurança emocional e da necessidade constante de validação feminina. Outro erro comum é a disponibilidade excessiva. Muitos homens abandonam rotina, prioridades e até a própria paz emocional para responder rápido, agradar o tempo inteiro e mostrar interesse constante. Só que excesso de disponibilidade normalmente destrói mistério e diminui percepção de valor. Porque quando um homem parece girar completamente em torno de uma mulher, ela sente pressão emocional. E pressão emocional dificilmente gera desejo profundo. Mulheres gostam de conexão, mas também gostam de admiração. E a admiração nasce de homens que possuem vida própria e direção própria. Existe também uma diferença enorme entre homens gentis e homens submissos emocionalmente. O homem gentil mantém postura, autenticidade e limites. Já o homem submisso vive tentando evitar qualquer possibilidade de rejeição. Isso muda completamente a energia transmitida. Mulheres não desejam homens agressivos ou frios emocionalmente, mas também não se sentem atraídas por homens que parecem viver aterrorizados pela possibilidade de desagradar. O equilíbrio entre calma, presença e autenticidade é o que realmente gera atração profunda. E talvez a verdade mais desconfortável seja essa: muitos homens considerados bons nunca, roncando, aprenderam a desenvolver presença emocional, aprenderam apenas a agradar. Só que agradar constantemente não cria atenção, e presente não cria curiosidade e não cria conexão emocional forte. Mulheres se conectam profundamente com homens que fazem elas sentirem algo emocionalmente diferente. Homens que transmitem calma, segurança e direção. E isso não tem relação direta com aparência, dinheiro ou frases decoradas. Tem relação com energia emocional. Outro detalhe importante é que homens emocionalmente fortes conseguem lidar melhor com rejeição. Eles não desmoronam completamente quando uma mulher se afasta ou perde interesse. E exatamente essa estabilidade transmite muito mais valor do que tentar desesperadamente evitar qualquer desconforto emocional. Porque no final, a atração feminina não nasce apenas da forma como você trata uma mulher. Ela nasce principalmente da forma como você trata a si mesmo, do respeito que possui pela própria identidade, pelos próprios limites e pela própria vida. E talvez seja exatamente isso que falta para muitos homens hoje. Eles acreditam que precisam se tornar versões artificiais e perfeitas para serem amados, quando na verdade o que mais gera conexão é a autenticidade emocional, acompanhada de presença e estabilidade. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você deixou de agir naturalmente só para tentar agradar alguém? Quantas vezes aceitou situações desconfortáveis, ignorou próprios limites ou mudou completamente sua energia apenas por medo de perder a atenção feminina? Comenta aqui embaixo o que você acha mais importante em um homem: autenticidade, calma, respeito próprio ou controle emocional. Quero ver quantas pessoas realmente entenderam a diferença entre bondade genuína e necessidade de aprovação. O homem que realmente chama a atenção não é aquele que vive tentando convencer mulheres do próprio valor. É aquele que transmite valor naturalmente através da própria postura, da própria presença e da forma como conduz a própria vida sem desespero emocional. Isso explica porque alguns homens parecem magnéticos, mesmo sem tentar muito. Eles não estão atuando o tempo inteiro para serem escolhidos. Eles apenas vivem de uma forma emocionalmente sólida, e isso naturalmente gera respeito, curiosidade e atração. No final, homens bons não são ignorados por serem bons. Eles são ignorados quando transformam bondade em carência, aprovação e ausência completa de identidade própria. Porque mulheres não se conectam profundamente com homens perfeitos.
Artificialmente, elas se conectam com homens emocionalmente presentes, autênticos e seguros de si.